Oi, gente, nesta aula nós vamos conversar sobre o papel do facilitador. Nós já vimos na aula anterior que ele é um dos elementos do círculo e ele é essencial para esse espaço seguro de diálogo, né? No seu ponto de vista, qual é o papel do facilitador, né? O papel do facilitador é assegurar que as pessoas permaneçam no foco da questão, né? E se comprometam com o encontro, né? Que mantenham-se uma postura respeitosa nesta conversa. Ele não vai trazer soluções para o grupo. Ele não vai trazer verdades para o grupo. A postura do facilitador é manter o grupo pensando, né? É manter o grupo dialogando. Ele precisa ter uma postura neutra, né? Significa não impor as suas opiniões como verdades ao grupo. As narrativas de vida das pessoas ali, o que as pessoas trazem como ponto de vista sobre aquela questão, sobre um determinado assunto, é que é mais importante e fundamental. Não é a especialidade, não são os conhecimentos do facilitador, né? O facilitador, se ele está só no grupo, ele pergunta o tempo todo. Desde o momento inicial do roteiro, em que ele faz a pergunta de check-in, ele já começa a exercitar essas perguntas. Até o momento final do encontro, que é o check-out, como as pessoas estão saindo do encontro, né? Ele também está ali perguntando. Então, como o nosso momento de estudo hoje é sobre os círculos deste módulo, é sobre os círculos de construção de paz menos complexos, então o facilitador ele também participa, trazendo o que ele pensa, sobre os assuntos, trazendo também as suas histórias. Mas isso não como histórias, não como experiência, como suas verdades sendo as mais importantes. Ele está ali como um participante, também como guardião do diálogo, tá? Ele pode fazer intervenção a qualquer momento, eu já falei isso para vocês, né? Ele precisa também analisar o ambiente, as circunstâncias que as pessoas se encontram, né? A postura de cada um, o comportamento de cada um ali no grupo. O formato circular favorece esse olhar 360 graus do facilitador, né, na postura de cada um. Se tem alguém ansioso, se tem alguém agitado, se tem alguém que está demonstrando, porque o corpo fala. Vocês viram na comunicação não violenta, né, que o corpo fala. Então, o facilitador, ele estando ali conduzindo o círculo, ele consegue, no que cada um está falando, no que ele observa, na forma de falar, na postura corporal, no sentar-se, como é que cada um está ali naquele momento, né? E ele precisa ter 3 qualidades básicas para ser um facilitador. Ele precisa ter a técnica, né, que é uma formação, vai auxiliá-lo a desenvolver essas habilidades técnicas, né? Ele precisa, com esta técnica, planejar o roteiro, né? Ele precisa conhecer a metodologia restaurativa. Ele também precisa de empatia, ele precisa gostar de gente para conduzir um círculo, né? Eu preciso ter a minha escuta atenta a que o outro está trazendo, né? Eu preciso ter calma, eu preciso ter silêncio mental para ouvir o que cada um está trazendo e eu me conectar com a história do outro. Ele também, o facilitador, ele precisa ter amorosidade a serviço do círculo. O que é essa amorosidade a serviço do círculo? Essa amorosidade congrega com respeito, com as intervenções do círculo, para manter essas regras do comportamento ativas, né? Então, para que essas regras do comportamento sejam respeitadas, o facilitador ele precisa intervir em 2 situações, né? Com relação aos valores, se forem desrespeitados, que foram construídos em um momento apropriado, e com relação às diretrizes do círculo, como eu vou me comportar no círculo. Eu irei falar de mim, eu irei esperar o objeto da palavra chegar até mim, enquanto que o meu colega está com o objeto da palavra, eu não devo interromper, né? Eu devo falar sempre na primeira pessoa. Então, o facilitador, gente, como vocês percebem, ele não tem como ter o controle do que as pessoas vão falar. Ele envolve desde o momento das rodadas de construção de valores e de diretrizes,
ele envolve comprometimento e autorresponsabilidade de cada participante com o que vai trazer para essa conversa, né? E se vier algo, de alguma pergunta que o facilitador trouxe, que gere algum desconforto a alguém, o facilitador percebe isso, o facilitador, ao chegar nele, né, o objeto da palavra, ele pode estar perguntando ao grupo se alguém deseja falar algo mais, abrir mais uma rodada e quantas rodadas forem necessárias, né, se alguém quiser falar algo mais, diante do que ouviu na rodada anterior. Então, isso é libertador para o facilitador, que ele não tem soluções prontas, né? O círculo por si só, ele tem esse efeito terapêutico, com a história de cada um, com o que cada um pensa, sente e precisa que traz ao círculo, as pessoas encontram suas respostas. Então, o facilitador, ele precisa ter um perfil. E se ele ainda se acha que não tem esse perfil para facilitador, ele pode desenvolver, né? Nós não nascemos prontos. Quando eu falei na minha apresentação em que o meu primeiro processo na fase da justiça restaurativa foi doloroso, foi por perceber que eu precisava me melhorar para ser uma pessoa que soubesse ouvir melhor, né? Uma pessoa que soubesse esperar a sua hora de falar, uma pessoa que fosse mais atenta à dor do outro, ser mais empática ao que o outro está trazendo naquele encontro. Então, isso é um processo em construção. E a gente vive esse processo em construção constante, né? Então, não desanimem ao perceber, ao olhar para tudo que a gente está trazendo e se questionar, eu não tenho esse perfil. Esse perfil, ele pode ser construído, né? Ao longo do tempo. Exercitando o círculo, eu lembro que nós estávamos com a Kay, na vinda dela aqui no Amapá, e uma amiga minha perguntou para Kay, como é que você exerce o não julgamento, né? Ela disse que nos círculos, e foi em todos os círculos que ela já realizou, que ela vem colocando em prática e tentando se melhorar no não julgamento, né? Nessa postura de não julgar o que o outro está falando, o que o outro está trazendo, a forma do outro ser e existir, né? Não é fácil. Então, esse processo, ele é a cada dia, em cada momento, e são nos círculos que a gente desacelera, que a gente para ouvir a narrativa do outro, e que a narrativa do outro também passa a fazer sentido para a gente enquanto facilitador. E eu termino aqui esse assunto falando da importância que o facilitador tem e precisa de autopreparação para estar no círculo. Ele precisa estar descansado o suficiente para facilitar um círculo. Ele precisa comer adequadamente, né, para estar bem leve naquele momento de conversa, estar concentrado, né, tirar distrações da mente para facilitar um diálogo. Ele precisa estar com o celular desligado para conduzir um diálogo. Chegar ao local do círculo com antecedência, ou se for um círculo virtual, minutos antes de começar esse círculo, ele fazer um momento de respiração para ficar bem e conduzir da melhor forma esse diálogo, né? Na roda da medicina a gente fala do ser holístico, né? Então isso também cabe para o facilitador. Ele precisa se exercitar, comer bem, dormir bem. No emocional, isso é na parte física. No emocional, né? Ele precisa saber identificar seus sentimentos, né? Vivenciar esses sentimentos, reconhecer se eu estou com raiva, não é que é proibido estar com raiva, né? Eu estou com raiva e a minha raiva é por isso, por isso, por isso. Saber identificar esses sentimentos e que esse sentimento gere uma reflexão, né? Criando um diário, pode ser conversando com um amigo, né? Então ele precisa aprender a reconhecer as sensações do corpo, as sensações e emoções, né? Facilitador dentro da autopreparação também, na parte mental, ele precisa encontrar formas de descansar essa mente, de desacelerar essa mente. Pode ser lendo um livro, pode ser caminhando, pode ser vendo o pôr do sol, né? Pode ser se envolvendo em alguma
algum artesanato, algo ligado à arte, né? Ou qualquer atividade que você se identifique e que funciona bem em você. Eu, por exemplo, que funciona muito bem em mim é a atividade física. Eu gosto muito de caminhar ao ar livre. Assim, ver o sol nascer, sentir a natureza, ouvir os pássaros, tomar um café da manhã sossegada. Sempre que tem um círculo, eu desligo o celular muito cedo, desde o dia anterior. Vou para o trabalho com o meu celular desligado e só ligo o meu aparelho depois que o círculo termina, porque eu percebo que o excesso de mensagem, de ligações me gera estresse e eu não posso estar estressada no círculo, né? Então, no próprio círculo, quando a gente vai começando, geralmente dá também o friozinho na barriga, que são pessoas diferentes, né? Vão vir muitas histórias. E aí, às vezes, a gente precisa fazer uma respiração de 1 minuto com os participantes, ou então ouvir uma música, né? Ali com todos os presentes, isso também nos desacelera, né? Então, cada facilitador ele descobre uma forma de cuidar para estar bem no círculo. Tá, gente? Então, é importante a gente fechar essa parte aqui com a ideia de que nós não temos responsabilidades sobre o resultado do círculo. O que nos compete é deixar as pessoas bem, confortáveis, preparadas para conversar e conduzir esse círculo perguntando. Nós só perguntamos, a gente não traz as nossas lições de vidas, a nossa moral da história, o que defendemos como solução da vida das pessoas, né? A gente participa num círculo menos complexo, contando as nossas experiências como dos outros participantes. Ali todos somos iguais. Então aqui a gente encerra essa parte sobre o facilitador e vamos cuidar de cada um se cuidando nas diferentes áreas da vida, para que a gente dê conta da nossa missão, né? Que a gente dê conta da família, do trabalho, das relações e fique bem até mesmo para ser um pouquinho de luz na vida de outra pessoa.